Opa, e aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês sobre a possível sexta tribo de Chaotic. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo que eu tava contando a história de Chaotic, então se você não assistiu, assiste lá. Mas aqui eu vou aprofundar um pouco mais o assunto, na medida do possível, claro, porque a gente não tem muitas informações sobre. Chaotic. Mas bom, essencialmente, esses caras seriam os The Frozen, então, tipo, a tradução livre seria os congelados, os gelados. Assim como os Marillions eram os das profundezas, eu não lembro exatamente em português, mas eles eram os the Deep Ones, então, tipo assim, a galera das profundezas. Esses caras são a galera do gelo. Pode ser que esse seja realmente o nome da tribo, mas eu duvido, porque é um nome meio bosta. Mas enfim. Bom, o que sabemos sobre esses caras? Basicamente nada. A gente sabe que no Chaotic Now or Never existia essa sexta tribo, então tipo, de fato havia esse outro grupo de criaturas, e eles habitavam as geleiras, então tipo as geleiras do desenho mesmo, e eles executavam ataques de gelo. Então tipo, a especialidade deles era realmente gelo. Então a parada deles era gelo. E esses caras, a gente não tem, tipo, nenhuma informação sobre tipo, como eles seriam, a não ser essas características que eles estão sempre relacionados ao gelo, ao que é gelado. Mas a gente tem algumas evidências que eles existem. A primeira delas é isso que eu acabei de falar com vocês. Se existia em Chaotic Now or Never esses caras, os The Frozen Ones, eu não vejo por que em Chaotic, que se baseou inteiramente em Chaotic Now or Never, então não vejo por que eles tenham tirado isso, entendeu? E até porque existem algumas evidências que esses caras existem. Como, por exemplo, na carta do Blugon, tá escrito aí embaixo, vai ser tradução livre mesmo, tá, galera? Porque, enfim, a gente não tem traduzido. A gente pode ler, tipo, nessa descriçãozinha, o seguinte: The Frozen, aí tipo um hífen, que são criaturas misteriosas que habitam as geleiras e elas consideram o Blugon como um amigo deles, né? Essa é a informação que nós temos. Que eles habitam as geleiras, que eles são um tipo de criatura, pelo menos. Pode ser que eles não são uma tribo, mas eles são pelo menos um tipo de criatura. Assim como os espíritos de Chaotic. Eu esqueci o nome certinho agora. Mas que eventualmente, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas lá pra na segunda temporada, você sabe, aquela parada com os espíritos e tal. Aquilo também não é uma tribo, mas é um grupo de criaturas, então pode ser que esses caras sejam um grupo de criaturas também, não necessariamente uma tribo. E que eles acham, e o Blugon é amigo deles, aparentemente. E aí, tipo, a gente consegue ver em uma outra imagem, tá aparecendo aí na tela de vocês, esse cara, o Riften, no fundo dele, onde está marcado, onde está com esse quadrado, a gente consegue ver uma estrutura meio suspeita. Pode ser que seja apenas um caminho e aí a galera tá viajando? Pode ser. Mas também pode ser que seja alguma criatura. Eu particularmente acho que era um caminho, acho que isso não tem nada a ver. Mas enfim, é algum certo material que a gente tem. E claro, galera, as cartas elas também transmitem parte da lore, da história de Chaotic. Se vocês forem ler tipo, essas descrições das criaturas, sempre tá agregando alguma coisa, sempre temos informações novas. Então é bem confiável a gente acreditar nas cartas como algumas pistas para desvendar a lore do jogo. E bom, também tem essa outra carta do Blugon, que dá pra ver claramente que tem uma criatura atrás dele. Tem tipo um humanoide ali, parece que ele tá congelado, algumas pessoas acham que é um espírito, mas enfim, tem uma criatura atrás do Blugon. E olha, é o seguinte, esse cara, já que tipo, se fosse uma carta normal e tivesse um personagem assim atrás de algum outro criatura, eu não ligaria muito. Agora, o Blugon, que na primeira carta dele já tá falando que ele tem essa amizade com esses The Frozen, e aí na outra carta dele tem exatamente um cara, ele está num ambiente bem parecido com as geleiras, e uma criatura que parece bastante com... tipo, ele tem um estereótipo do que a gente acharia que é uma criatura The Frozen, né? De um dos The Frozen. Então, assim, eu acredito bastante que esse cara que tá atrás dele é uma pista, mas não é nada muito conclusivo, né? Tipo, a gente só consegue ver, tem um easter egg aí, mas nada muito, muito profundo, não. E também, nessa arte do Blugon, a gente consegue ver, tipo, ele tá resgatando, aparentemente, o Raimusa, lá no fundo tá Inter saindo do gelo, mas isso não é o relevante. O relevante é, no canto esquerdo, a gente pode ver que tem algo muito parecido com uma mão, tipo, uma garra, pelo menos,
parecem bastante que são 3 dedos ou 3 garras. É uma garra imensa, galera. Tipo, não é uma pequena coisa. É um troço, tipo, que tá chamando a atenção, entendeu? Então, acredito bastante que tem a ver, sim. E agora uma outra coisa que é bem interessante, na verdade, é uma teoria que ela meio que já foi desmentida, mas eu acreditei nela por muito tempo e eu acho que ela ainda tem força por causa de um fator, mas eu vou explicar ela toda pra vocês, depois eu falo onde que ela foi furada, né? É o seguinte, nessa localização, o The Storms, a gente consegue ver que é um ambiente todo gelado, provavelmente é um ambiente próximo das geleiras, né? Um ambiente todo frio, cheio de neve, e ele tem umas estátuas esculpidas, né? E aí, no flavor text, que é esse texto que eu tô falando o vídeo inteiro, né? Que é um texto que não é da habilidade da carta, ele só conta uma certa historinha, né? Uma frase. E aí o Chien, que é um mypedium, ele fala quem será que esculpiu essas estátuas, né? Então, assim, eles não sabem quem foram os seres misteriosos que esculpiram essas estátuas, que estão na neve, e são umas estátuas gigantes e tal. Então, bom, será que são os The Frozen? E aí depois a gente vê a carta do Malvadine, dos últimos sets que seriam lançados em Chaotic, né? O Fire and Stone, que o Malvadine pertence, na verdade. Ele era um set de Chaotic, uma coleção de Chaotic, que nunca chegou a ser lançada na íntegra, né? Só saiu algumas cartas. E aí é o seguinte, nessa carta do Malvadine, ele no canto esquerdo dele, ele tá na neve, né? Ele tá com o pé enfiado ali na neve, tá nevando pra caramba. Então, ou seja, já nos dá a entender que é um ambiente gelado. E aí no canto direito dele confirma isso, porque a gente vê uma das estátuas que estão justamente na localização dos Storms. Ou seja, eles estão nessa localização, eles estão no The Storms, por isso que o Chien, que é um mypedium, né, que falou isso, porque é bem nada a ver, né, um mypedium ter dito, tá lá na neve, mas quer dizer, isso explica, né, que quer dizer que tem vários mypediums aí, e no canto esquerdo dele tem uma tropa mypedium avançando, né, com umas bandeiras e tal, então assim, pronto pra treta, né. E aí no flavor text dele, tá escrito que tipo assim, o Malvadine tá falando para os mypediums, vamos tomar essa cidade, não especifica qual cidade, só fala, vamos tomar essa cidade, enquanto a gente aguarda o retorno do nosso rei, né, que é o rei Thebsar, acredito que essa é a pronúncia. Porque, pra quem não sabe, os mypediums, eles não são liderados pelo Mudino. O Mudino é um príncipe, ele é o príncipe Mudino. Na verdade, o verdadeiro rei, ele estava em exílio. Depois eu posso contar essa história pra vocês, porque a família real mypedium tem umas coisas interessantes pra falar. Se vocês ficarem interessados, deixem nos comentários aí. E aí é o seguinte, o Malvadine, ele diz isso, ou seja, a princípio, né, vamos pegar tudo que a gente viu. Os mypediums, eles estão num ambiente todo gelado, perto de umas estátuas que eles não sabem quem esculpiu, e eles estão avançando falando que vão tomar uma cidade. Ou seja, galera, eles estão indo tomar uma cidade dos The Frozen, eles estão indo atacar essas criaturas, eles estão indo pra lá, os The Frozen que esculpiram essas estátuas, e os mypediums estão indo pra guerra lá contra os The Frozen. Era o que eu acreditava, né? Mas, tipo, no site do Chaotic Fandom, né? O Chaotic, lá um cara tem um artigo publicado, né? Um texto publicado falando sobre essa coleção, Fire and Stone, e aí o cara, ele fala um pouco sobre a história dessa coleção. E aí na história, ele cita que... eu não sei de onde ele obteve essas informações, tá? Eu procurei em vários lugares, mas eu não achei nenhum lugar oficial que falasse sobre isso. Mas por isso que eu coloquei essa teoria aqui, porque talvez ela ainda seja válida, talvez o que esse cara tá falando não procede. Mas ele diz lá sobre alguns acontecimentos desse novo set, né? Coisas que aconteceram nessa nova coleção. E aí uma delas é que, na verdade, essa investida dos mypediums era para eles alcançarem a Cidade dos Elementos. Então, porque é justamente sobre isso que é a lore, né? A Cidade dos Elementos. Então eles estavam indo para tomar a Cidade dos Elementos para o rei deles, né? O que explica que eles estavam indo nessa direção. E aí, inclusive, entra uma coisa interessante que eu vou falar nesse vídeo dos mypediums que eu citei. Essas estátuas, na verdade, são mypediums alados. Não vou dar mais spoilers, mas assim, mypediums alados, o que será que são mypediums alados? Lagartos que voam. Então provavelmente é isso mesmo, tá? Porque, assim, eu não achei nenhuma fonte oficial falando sobre isso, infelizmente. Mas assim que eu descobrir, se eu tiver alguma informação, eu trago aqui pra vocês. Mas enfim, falei aqui de qualquer teoria. Aí eu falei de uma coisa que provavelmente contraria essa teoria, mas já é interessante pra vocês ficarem sabendo sobre esse tipo de coisa, né? Além disso, na carta das geleiras, né, que é o Glacier Plains, a gente consegue ver no topo... na parte superior aí da imagem, que tem uma criatura congelada. Tipo, dá pra ver as garras dela, aparentemente uns chifres, e uma cara meio caveirosa, assim.
Então, assim, é uma criatura meio suspeita que a gente não conhece. E se a gente conhece, tipo, não conseguimos relacionar ainda com nenhuma das cartas de Chaotic hoje. Então, é uma carta suspeita que tá congelada e justamente no ambiente mais suspeito de todos, né? Que é as geleiras. Então, assim, pode ser uma dica bem importante. E também tem uma outra coisa que eu vou mostrar aqui. Eu não queria mostrar porque eu acho isso meio nada a ver, mas de qualquer forma. Também tem essa coisa do always. O que rola com ele é o seguinte, ele tá no ambiente das geleiras e ele está olhando preocupado para algum lugar. Aí umas pessoas acham que, tipo, ele está olhando para um dos The Frozen. Tipo, sei lá, eu particularmente não acredito, mas é um ponto também que é levantado nessa discussão. E uma outra coisa interessante pra gente ver é o seguinte, há um tempo atrás, tipo, há bastante tempo, um cara que se autodenomina Elemental Draco, ele falou que tipo, ele encontrou uma carta mexendo tipo assim, mexendo nos arquivos meio obscuros. Ele encontrou uma carta que ele alega, né? Tipo, nada disso foi comprovado, ele só disse que ele encontrou uma carta que chama The Book of Hinayala. Não sei pronunciar, mas é isso aí que tá na tela. Ele falou que ele encontrou essa carta e que a descrição da carta era que esse é um livro que pertence à líder dos The Frozen, então da galera de gelo, e que nesse nesse livro reside uma parte da poderosa magia encantada da Hinayala, né, dessa líder. Então esse livro ele possui uma parcela do poder dessa criatura, né, dessa suposta líder. Bom, não é nada muito conclusivo, pode ser que esse cara estava mentindo, mas eu particularmente duvido. Eu acho que o cara não ia simplesmente soltar uma dessa. E bom, ele falou isso, então aparentemente, se o nome da carta é o livro dessa Hinayala, e na descrição tá falando que ele pertence a essa tal líder, então provavelmente essa líder chama Hinayala. Provavelmente é pronúncia errada, então não fiquem bravos, mas enfim. Então, aparentemente, esse livro pertence à líder dos gelados, né, dos The Frozen, e é esta mulher aí. Então, assim, essa é a última informação que eu tenho para dar para vocês. Bom, a gente consegue concluir que, de fato, se não existem essas criaturas, os produtores estão pelo menos fazendo uns easter eggs, estão dando uma zoada na gente, porque, tipo, claro que, como tem isso na carta do Bluegon, nas duas cartas do Bluegon tem evidências muito claras de que existem essas criaturas, eu acredito bastante que sim, e mais a minha, e agora 100% opinião minha, eu acho que esse cara tava falando a verdade, eu acho que ele não tinha motivos pra mentir, então provavelmente temos uma líder de fato dos The Frozen e essa mulher com nome estranho aí. Então, galera, que eu acho que tinha a pretensão de desenvolver muito mais da lore, então eles queriam desenvolver muitas outras coisas além do que eles desenvolveram, e eu acredito muito que de fato essa tribo viria no desenho, ela ia aparecer, e agora se o desenho voltar de fato, eles devem aparecer, deve ter uma temporada, igual teve uma Alien Invasion, deve ter alguma coisa com eles, ou pelo menos abordar minimamente esses caras, porque eles deram uma certa relevância pra eles, né, convenhamos, pra você colocar nas cartas. Então deve ter algo vindo aí sobre esses caras. Mas é isso, galera. Esse foi um vídeo de teoria mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, me avisem aí nos comentários que eu posso fazer mais vídeos com umas teorias meio doidas. Eu tenho algumas aqui, mas se vocês puderem comentar, eu vou dar uma olhada, vou dar uma lida e trocar ideia com vocês, para quem sabe fazer um vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Um abraço.